bem-vindos a mais um programa Saúde e Estilo para você que quer saber tudo sobre saúde, estilo, qualidade de vida. E hoje tem um assunto muito legal para você, tá? A gente vai falar sobre implante e sobre facetas dentais, que tá super na moda, né? Para falar disso, eu trouxe uma pessoa que entende muito do assunto. Ele é mestre e especialista em implantodontia. Seja muito bem-vindo, doutor Paulo. Paulo Coelho Andrade, super conhecido aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, por fazer trabalhos maravilhosos. Seja muito bem-vindo. Obrigada pela presença, viu? Obrigado a você, Ana. Eu fico muito satisfeito e lisonjeado por estar nesse programa. E fala um pouquinho mais sobre você. Você falou que você tem uma pós também na parte estética. Como é que é? Sim, eu tenho pós-graduação também em odontologia estética e facetas na Alemanha e nos Estados Unidos. Olha que chique, gente, Isso. na Alemanha e Estados Unidos, hein? Fala sério, se ele não entende muita coisa. Vamos começar falando primeiro, doutor Paulo. As pessoas continuam hoje em dia ainda tendo medo de ir ao dentista, né? Principalmente quando o assunto é implante. E eu queria começar falando que hoje, com o avanço, né, de novas técnicas, os procedimentos têm sido cada vez menos dolorosos e a recuperação cada vez mais rápida. Explique para o pessoal como é que está hoje em dia essa questão do implante. Isso, o implante hoje, ele é feito de uma maneira muito mais rápida, né? A gente, em vários casos, utiliza um princípio chamado carga imediata, que você coloca o implante e dá carga imediatamente no parafuso de titânio. Então, já coloca a prótese em pouco espaço de tempo. Então, por exemplo, é o que a gente chama de protocolo. A pessoa, por exemplo, perdeu todos os dentes e coloca 6 implantes. Eu gosto muito do implante zigomático, que eu vou falar mais para frente. É um implante longo, que ancora na maçã do rosto. Muito indicado para quem não tem tecido ósseo. Vamos falar dele então, já que você tocou nesse assunto. Sim. Porque assim, é uma dúvida muito frequente, né, para pessoas que não têm, né, esse tecido ósseo. Pensar, então, eu não posso fazer implante. Então, pode sim, a partir dessa explicação de agora. Como é que às vezes a pessoa tem medo, né, de enxerto, tudo. Então, o implante zigomático é um implante longo, que ancora na maçã do rosto. Sim. Eu faço implante desde... Tem 33 anos que eu faço implante. Bastante experiência nisso. Isso, muito tempo, desde 1990. E a partir de 2006, eu comecei a fazer o implante zigomático. É uma técnica muito interessante, pois você minimiza ou não a utilização de enxerto osso, principalmente autógeno. Então você evita tirar osso de quadril, de crânio e fazer transplante ósseo. E você tem a vantagem de, usando o zigomático, de você trabalhar com o princípio da carga imediata. Quer dizer, você faz a cirurgia, igual hoje, por exemplo, eu fiz uma cirurgia e vou entregar o caso para o paciente num intervalo de aproximadamente de 7 a 10 dias. Então, muito rápido. Qual que é a evolução que você vê, então, desde os anos 90 para hoje? Isso. O que mudou nesse segmento? Sim, houve um avanço enorme, porque antes nós tínhamos implantes simples, os implantes eles não tinham superfície tratada, quer dizer, você colocava no microscópio eletrônico e via uma superfície lisa, você tinha a rosca, mas não tinha a superfície tratada. O que é isso? A superfície não era porosa. Hoje não, hoje a superfície é porosa, então você aumenta em até 200 vezes a área de contato com o osso. Olha só. O desenho do implante também mudou. Então, você tem um implante hoje em formato cônico, ele entra no tecido ósseo, expandindo as paredes laterais. Então, você tem uma ancoragem primária muito boa. Então, você pode trabalhar com o princípio da carga imediata. Claro que nem sempre todos os casos são indicados para carga imediata. Mas para os trabalhos que envolvem protocolo zigomático, quase todos a gente consegue trabalhar com a carga imediata. Tá, e com relação, assim, quem tem medo de dor, né? Tem gente que fala, precisa ir ao dentista, foge e fica adiando. Então, hoje tem sedação, né? Como que funciona? Para quem tem medo, a pessoa pode dormir e não ver nada? Isso, pode. A gente sabe que a odontofobia 20% da população mundial tem odontofobia. É muita coisa. É muita coisa. Então, hoje a gente tem o auxílio da sedação. Eu faço sedação com médico anestesiologista, vem um médico anestesista. Isso é muito importante. Muito importante. Feito em bloco cirúrgico,
previamente preparado, e o médico anestesista fica durante todo o tempo assessorando ali. Ele não sai da sala, fica o tempo inteiro durante todo o Sim. procedimento, E o né? E aí interessante coloca a medicação na veia, o paciente dorme, que não vê na hora que nada. acorda já Acabou. está concluído. E com relação à dor pós, é também muito tranquilo Muito hoje em tranquilo, dia? porque hoje a gente tem drogas analgésicas muito potentes, né? Aham. E também utiliza um anti-inflamatório. Quem é diabético não pode usar corticoide. Uhum. Então a gente usa os anti-inflamatórios não esteroidais. Quem não é diabético, a gente entra com corticoide, que aí você evita um edema, né? Tá, E, tá. e nós temos o Tilex, derivados de codeína, que são muito bons Sim, analgésicos. sim. Agora o legal, gente, é o seguinte, lá na clínica Paulo Coelho Andrade, você pode passar o dia lá para relaxar. Queria que você falasse sobre isso, que olha que fantástico. Você vai no dentista pensando que vai sentir dor, que vai sofrer, quando na verdade você meio que tem um dia relaxante lá, ainda com essas técnicas modernas. Como é que é esse dia lá, doutor Paulo? Isso a gente chama day clinic. Ah, Isso é muito interessante. O paciente chega na clínica, vamos supor, 7 horas da manhã, e vai fazer um trabalho de facetas. hum, Então, eu trabalho muito com faceta, gosto muito de fazer faceta a laser e com arco de plasma, uhum. e já sai da clínica com a parte de cima, por exemplo, 14 dentes pronta, Meu Deus, no né? mesmo No dia, tá, mesmo gente? Isso é dia. no mesmo Isso. dia. Ah, E até aí a gente dá umas paradas, né? Oferece uma vitamina, um ai, que sorvete, alimenta o delícia. paciente lá durante Ah, o ah, tratamento. ah. Nós temos também quarto de repouso, caso o paciente Ah, queira descansar um pouquinho, dar uma sim, dormida, olha que né? bacana. Tem as salas com televisão, aquário, Não, e lá é uma é, casa, né, é é uma uma casa casa, muito grande. Então, assim, viu, gente, para quem quiser conhecer lá é, na Avenida Bandeirantes, ali no Mangabeiras, né, aqui em isso. Belo Horizonte, no final a gente vai passar os contatos para vocês, então hoje em dia não tem desculpa para não ir ao dentista não, viu. Antes, doutor Paulo, a gente falar sobre facetas, né, sobre as lentes dentais, mais Sim. comumente, né, que as pessoas conhecem, eu vou dar uma dica para vocês rapidinho aqui, tá. Além de cuidar da nossa saúde, a gente tem que cuidar dos nossos sonhos, não é verdade? E quem não tem sonho de ter um imóvel próprio, mas um imóvel bacana, bonito, que chama a atenção? Por isso eu te convido a conhecer a Prime Imóveis de Luxo, tá? Com excelentes imóveis tanto em Belo Horizonte quanto na região de Nova Lima. Você vai gostar de conhecer, marca uma visita, vai ter os contatos aí na tela para você agora mesmo não perder tempo e correr atrás desse sonho que eu sei que você tem, tá bom? Vamos continuar então, vamos falar de facetas, tá super na moda. Hoje em dia é o seguinte, é difícil encontrar uma pessoa que não quer colocar faceta, pode até não ter, mas que tem vontade de ter, tem. Por que isso hoje, doutor Paulo? Hoje o Brasil é o segundo país do mundo com maior intervenção em Ah, procedimentos odontológicos e estéticos. é mesmo? Então, no caso, facetas. Aham, Então, nós temos hoje uma procura, uma demanda enorme na área de faceta. E os profissionais brasileiros são muito famosos mundialmente, sim. né? Eu tenho pacientes que vêm da Europa, Estados Para fazer Unidos, aqui. para fazer aqui, Uhum. né? E a gente consegue, através desse conceito da clinic que você falou, fazer muitas facetas num dia só. Que a pessoa fica confortavelmente esperando. Confortavelmente, isso. E hoje trabalhamos com as cores chamadas bleaches, que são as cores extra claras. Então nós temos a cor Hum. BL1, BL2, BL3, BL4, que são as cores abaixo da escala clássica. São Aham. cores lindas, muito naturais. Claro, o profissional tem que ter um conhecimento profundo sobre cor, né? Isso é E sobre formato, importante. anatomia dental, né? Hã. Para ficar bem natural, Pois é, isso que eu queria saber. Você né? orienta o paciente? Porque, assim, tem gente que fala: "Eu quero ficar com os dentes mega ultra brancos e grandes e ponto final, porque eu quero, porque tá na moda". Você, como profissional, você orienta esse paciente e mostra para ele o melhor caminho? Sim, eu oriento. Agora eu sou fã de cor clara, viu? É. Não, porque, tipo Ana, assim, adoro é cor clara, mesmo. Eu acho que cor clara rejuvenesce o Isso, paciente. dá mais luz, né, É, mais é, luminosidade, assim, no rosto, é não sei. simples. Você pega, por exemplo, um papelão que é bege e Sim. coloca na frente dos seus dentes.
Você vai ver que você vai envelhecer 20 anos. Gente, é verdade. Aí você pega um papel branco e põe na frente dos seus dentes. Você vai ver que você vai rejuvenescer 20 anos. É verdade. Mas é claro que não adianta só a cor. Você tem que ter a forma, a anatomia, né, o desenho do dente. Uma harmonia com o harmonia. rosto. Então, por exemplo, o central é um dente que é um dente maior. Depois vem o incisivo lateral, é um dente menor. O canino é um dente mais pontudo. E premolar. E outro macete, abra o sorriso, né? Faça a arcada abrir. Então, o ideal não é trabalhar só 6 facetas. O ideal é você trabalhar no mínimo 10. Porque você consegue abrir o sorriso do paciente. Tem gente que coloca só na parte de cima, por exemplo? Tem muita gente que coloca só em cima. Porque às vezes não aparece muitos dentes de baixo. E mesmo as pessoas que aparecem o de cima e o de baixo, o cérebro humano, às vezes, ele não consegue verificar muito isso, que o de cima está mais claro que o de baixo. Então, se naquela fase a pessoa não pode, economicamente, fazer em cima e embaixo, ela faz primeiro em cima e depois faz o futuro embaixo. Em cima é o que chama atenção, né? Claro, porque é muito mais interessante você trabalhar com a cor clara e bonita, né? Do que você colocar uma cor escura. Ah, vou manter a cor do meu dente. Não, isso é um erro. Sim. Põe uma cor clara, linda. A não ser, por exemplo, né? Eu escuto muito dizer, não sei se é verdade, as pessoas têm procurado também as lentes, né? As facetas para corrigir os dentes. Então, por exemplo, não quer colocar aparelho e às vezes tem uma falha imperceptível, uma coisa, sabe? Então, aí sim, ela pode tentar colocar uma cor mais próxima dos outros dentes e colocar ali a faceta, né? Na clínica, a gente utiliza muito, tem procura muito grande por pacientes que não querem usar aparelho e querem corrigir os dentes. Então, as pessoas vêm para corrigir dentes tortos, desalinhados, dentes com diastema, separação interdental. Isso tudo se corrige com facetas. Não precisa usar nada antes. Colocou a faceta, na verdade, não é que vai corrigir, esteticamente vai estar corrigido, né? Vai estar corrigido. É raríssimo o caso que eu pego que precisa de aparelho ortodôntico antes. Na maior parte das vezes, já vem e a gente já faz as facetas sem a necessidade do uso do aparelho ortodôntico, porque o aparelho ortodôntico demora, não adianta. Gente, pelo amor chato, de Deus. enjoado, Nossa, né? na minha época de escola, todo mundo usava e tal, e assim, no mínimo... É desconfortável. Assim, eram 5 anos no mínimo com o aparelho, né? Demorado, Eu acho que hoje em dia todo mundo quer resultado Fora mais que, rápido. principalmente pro jovem, aí tudo bem, né? É um adolescente, eu acho que tem que colocar aparelho mesmo. Sim. Mas o adulto, a gente tem que pegar o pós e contra do uso do aparelho. Sim. Porque o uso do aparelho, ele vai dar uma força no tecido ósseo. E pode ocorrer uma baixa do tecido ósseo. Então, depois que se tira o aparelho, alguns casos a gente vê, mas por que meus dentes amoleceram depois que eu usei o aparelho? A gengiva começa a retrair. É porque o osso abaixou. A gengiva retrai, né? Há uma baixa do osso. E se há a baixa do osso, a gengiva baixa junto. Pois é. Então é isso. O que sustenta o dente é o osso. Então, o uso do aparelho tem que ser com muita cautela, principalmente em adulto. Olha, que importante falar isso. Passou dos 20 anos, 25, o uso de faceta é muito interessante. Sim, agora, uma pergunta muito comum. Claro. As facetas, elas desgastam os dentes? Houve aí pessoas falando, olha, eu desisti de colocar porque eu tenho medo depois, se precisar remover, meus dentes vão ficar muito frágeis, desgastados. Qual que é a verdade, o mito disso aí? Como é que é? Boa pergunta. Eu nunca tive nenhuma paciente que pediu para tirar as facetas. Porque eu já ouvi casos de pessoa que precisou tirar e colocar de novo, enfim, a gente escuta muita coisa. Não, aí sim. É outra história. Pode ocorrer. Sim. Já pega casos que chegam na clínica que não está bonito, as facetas foram mal feitas e a gente vai, tira as facetas e põe novas. Mas até então é pro resto da vida, né? Tá. A gente nunca deve falar pro resto da vida, né? Porque Deus nos deu os dentes e a gente consegue perdê-los. É verdade. Né? Mas é feita para durar. Trabalho dura. Né? Mas a pergunta que você fez sobre desgaste. Isso. A faceta clássica, aquela de porcelana, ela vai requerer um desgaste maior do dente. Porque você vai ter que cortar o dente, moldar, mandar para o laboratório, põe um provisório e depois vem a faceta e você cola. Ou você utiliza uma máquina que chama Serec, inclusive nós temos lá na clínica, que você faz o recorte do dente, escaneia
em 3D, faz o desenho no computador. Sim. E daí você manda para uma máquina fresadora que irá confeccionar a porcelana. Certo. Agora, eu particularmente gosto muito da faceta feita diretamente na boca do dente, com aparelho alemão de laser e arco de plasma. Que sensacional. Esse material é alemão também e é muito interessante porque você não tem que desgastar o dente ou apenas você arranha o esmalte do dente. Então você não desgasta, você não estraga o dente. Aí vem a pergunta: se fosse na minha filha... Boa pergunta, né? hein? Se fosse na sua filha, qual você faria? Eu tenho 3 filhas. Eu tenho uma de 12, uma de 24 e uma de 26. Sem sombra de dúvida, eu faria a faceta laser sem desgaste de dente. Por quê? Porque você não estraga o dente da pessoa. Sim, né? sim. E quanto menos invasivo é o procedimento, melhor. Sim, com Se certeza. o dente já está muito destruído, tem muito restaurado, aí é diferente. Aí você já parte, aí é preferível partir direto para a coroa de porcelana. Aí não vou nem falar em faceta de porcelana, vou falar em coroa. Ela vai revestir o dente inteiro. Mas é naqueles casos que o dente já está mais destruído. Sim, sim. E nesse caso do laser, é possível sair com os dentes todos no mesmo dia prontos? Isso também é outro bacana do laser. Né? Por quê? Porque como é eu que faço, e eu faço diretamente na boca do paciente, na clínica só eu faço faceta laser, você já sai com os dentes prontos. Então eu faço 12, 10, 14 facetas um dia só. Utilizando aquele conceito que você citou, que é o conceito da clinic. É que o paciente fica lá comigo, a gente para, conversa, toma um café, toma um sorvete, toma um suco, uma vitamina, e vamos fazendo. E é divertido, e o paciente sai feliz. Ele acaba a consulta, ele fala assim: doutor, qual que é o próximo dia correndo que você podia marcar para mim, que eu quero fazer as de baixo? Que E legal. é assim, é muito interessante. Que bacana. E é legal demais a gente ver a alegria nos olhos do Muda a paciente. pessoa, né? Muda. É aquilo, né, gente? Mais uma vez, a estética sendo trabalhada, mas também a favor do bem-estar interior, né? Interior, autoestima. Então, e o sorriso é a janela da alma, como dizem, né? Então, o seu sorriso, ele diz muito sobre você. E a alegria, quando ela parte de dentro, fica mais radiante ainda, né? Quando a pessoa tá feliz, isso. assim. O paciente chega e fala assim, muitas das vezes, nossa, eu deveria ter feito isso há muito tempo. Mas aí eu costumo responder assim: Deus sabe a hora certa. Com certeza. Né? E assim, depois que a pessoa faz, tem alguma restrição de alimento? Pode tomar café? Pode tomar refrigerante? Como é que é isso, assim? Pode, não tem ter restrição, não. O importante é depois de você não deixar de visitar o dentista, né? Então, preferencialmente, aquele profissional que fez o tratamento, ele deve fazer a manutenção, né, no mínimo de 6 meses, fazer uma limpeza, um polimento, para manter tudo bonito, tudo limpo, porque a gente tem que lembrar. Tem que fazer o polimento. Porque a gente tem que lembrar, a nossa alimentação, ela é totalmente industrializada, praticamente. Né? Eu não fumo, eu não tomo vinho tinto, eu não bebo café. Mas se você pegar um miojo, né? Vamos falar assim, né? Um corante, qualquer corante que tem uma bala, ela tem corante. Se você pegar aquela bolinha que está atrás da sua barra de cereal, você pode saber que vai ter corante caramelo. Ou seja, gente, não é só chegar lá e fazer, é fazer uma boa manutenção para que esse resultado seja duradouro, né? Isso. Tem uma pasta de dente específica e tal, assim? Não, as pastas de dentes, eu particularmente gosto de pasta pouco abrasiva. Porque a pasta abrasiva, principalmente, não para as facetas, mas para o dente... Que são quais? De carvão ativado? Que é muito usado, não é isso? Eu não receito. Elas agridem? Toda pasta que é clareadora, se você pegar ela com a ponta do dedo e fazer assim, você vai ver que ela tem uma areiazinha. Tem. Aquilo geralmente é sílica. Então aquilo vai corroendo o seu esmalte. Então olha só que importante, a gente descobriu agora. Vai a dica para você. Evite usar pastas dentais clareadoras, porque o seu dente pode ir desgastando ao longo do tempo. Olha que incrível isso. Muita gente usa achando que está fazendo um benefício para os dentes, que de fato deve dar uma clareada superficial, de repente ali, mas se a longo prazo não fizer bem, não vale a pena nem fazer isso, né? E é bom usar também uma escova de dente ultra macia, com a pasta de dente pouco abrasiva. Nada de pensar que a escova dura vai retirar. Não, olha aí, tá vendo? É o contrário. E a visita ao profissional. Hoje em dia, eles falam ir no dentista até de 4 meses.
né? Sim, sim, sim. Tem paciente que gosta de mais vezes, né? Mas sem 6 meses está ótimo, está excelente. Então, procedimento feito, acompanhamento aí de 6 em 6 meses é o que Isso. deve ser feito para você ter um resultado bonito e duradouro. Doutor Paulo, por favor, passa para o pessoal o seu Instagram, para quem quiser conhecer mais sobre esse trabalho maravilhoso. Claro, é DR Paulo Coelho Andrade. É o Só seu de você Instagram. colocar Paulo Coelho Andrade, já vem o Instagram e o Facebook. E a clínica está na Avenida Bandeirantes, que número? 466. 466, Mangabeiras, liga lá, né? O doutor Paulo é uma pessoa super agradável. Isso é muito importante também, doutor, porque eu Obrigado. acho que a confiança no profissional é muito importante, né? É Sim. claro que a técnica, o conhecimento, ele fala muito alto, mas se o paciente não se sentir à vontade, eu acho que não é legal. Então, eu É, acho que é um conjunto de coisas, né? o tratamento ele tem que ser humanizado, Isso. né? Desde a entrada do recepcionista, né? Seja no caso da clínica, que nós temos manobrista, né? Sim, Passando pela recepção, as sim, secretárias, né? No caso, o profissional, o cirurgião dentista, isso é muito importante. que É você bacana. saber ouvir o paciente Sim, e tratar sempre muito bem, né? Saber que nós passamos por problemas difíceis, como pandemia, sim, né? sim, Guerra na sim. Rússia, né? E agora tivemos eleições, então o povo está cansado, né? Está estressado. Então vai no dentista, faz um tratamento bonito, que você vai Se ter sinta feliz, bem recebido. bem recebido, psicologicamente você vai estar satisfeito, né? E com certeza lá na clínica será um grande prazer recebê-lo. Nossa, fiquei muito feliz, doutor Paulo. Muito obrigada por ter vindo. Parabéns por tanto conhecimento, pela pessoa que você é. E olha, você que assistiu a gente, fica ligadinho aí, compartilhe o programa, vai lá na clínica do doutor Paulo. Tenho certeza que algumas dúvidas foram esclarecidas. E tá vendo, gente? Hoje é só querer que você consegue se cuidar com agilidade, com bons, né? Com boas técnicas, você consegue ser feliz com saúde aí, sem dúvida nenhuma. Agradeço a sua companhia e até a próxima.